Levítico, capítulo 25, versículo 1 ao 7, fala leis acerca da terra. E fala do ano sabático, começando em 1415 a.C. Você observar logo no versículo 1, então disse o Senhor a Moisés no monte, ok? Aqui está no monte, está recebendo ordenança quanto à questão da terra. A terra para onde agora Israel iria caminhar, né? O monte Jabel El-Laus, ou Jebel Musa, na Arábia Saudita, terra de Midian. Isto. Então vamos lá. O 7º ano seria o ano sabático da terra, assim como toda semana tem o 7º dia, né? Até hoje os judeus, os israelitas, eles cumprem o Shabat, que começa quando se põe o sol na sexta-feira, aí já começa o sábado, é Shabat, tá certo? Agora aqui seriam 6 anos, normalmente, mas no 7º ano eles não iriam plantar, só pegar o que tivesse produzido por si. Havia uma promessa de uma colheita abundante no 6º ano, e aí no 7º ano nem instrumentos agrícolas podiam ser vendidos, né, no ano sabático. Animais treinados para trabalhar com arado, eles não podiam ser negociados, vendidos, emprestados, alugados, né, locados, não podiam. Não se podia nem combater uma possível praga que desse na lavoura. Não se podia fazer nada na terra. A terra tinha que descansar. Está sagrado o ano de descanso para a terra. Os transgressores seriam punidos severamente com açoites. O 50º ano seria o ano do jubileu, né? Mas há quem diga que o ano do jubileu nunca foi posto em prática da forma como foi entregue aqui, ou foi colocado por Deus, tá bom? Devido à ganância dos homens. Então, primeiro, o solo seria deixado sem cultivo, as terras ali eram devolvidas aos seus anteriores donos, né? Os escravos hebreus eram postos em liberdade. E a palavra jubileu faz referência ao som produzido por um chofar, né? Que é um chifre carneiro, que era usado também na festa das trombetas, ok? Usado como trombeta. Versículo 9 de Levítico 25 fala sobre soar a trombeta por toda a terra no primeiro dia do 7º mês, né, do calendário religioso, no caso. Perdão de dívidas, liberação de escravos, eles saíam da condição de escravo para dono de suas antigas terras, as antigas posses. O jubileu seria iniciado ao som de trombetas, aí teria o jejum, né, o jejum de 24 horas, mais oração incessante. Hoje em dia, até hoje eles guardam isso, costume. Havia grande júbilo ao soarem as trombetas do perdão, porque quando era no ano do jubileu, era nesse momento que as trombetas eram soadas por toda a terra lá, que eram liberados os escravos e as terras voltavam aos seus antigos donos, as dívidas eram quitadas, eram perdoadas. Aí isso aqui é perdão, dívida financeira perdoada. Liberdade e júbilo era os temas do jubileu. A ideia aqui que é passada é o seguinte: a terra pertence a Yahvé. Então, comprar terra era uma coisa só temporária. As casas das cidades tinham regras diferentes. Olha, Levítico 25, versículo 29 e 30. Certo? A regra para escravo hebreu também era diferente. Veja o versículo 39 ao 40. Então, preservados os direitos individuais e os direitos da propriedade agora, no jubileu. Versículo 11 e 12 fala da repetição do ano de descanso da terra. Versículo 14, não explore seu irmão. Negócio desonesto, né? Não, é proibido aqui. Versículo 15 e 16 de Êxodo 25. O valor das terras eram calculados de acordo com os valores esperados das colheitas, até 2 anos antes do jubileu. Levítico capítulo 25, versículo 15, diz: os que comprarem do seu próximo, o que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele ficará à venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas, ou seja, não é a terra em si, é o número de colheitas. A terra pertence a Yahvé. Essa é a ideia, meu amigo. Tanto a terra quanto
os homens pertencem a Yahvé, são meus servos, diz Yahvé, né? Então eles devem ser liberados. A terra é minha, você vai comprar, mas só vai usar até 50 anos, depois você devolve para o dono antigo. É como se fosse um arrendamento, né? Com um tempo marcado, tá bom? Ok, meus amados? Vamos lá, versículo 17, a venda feita sob provisão de colheita passaria por ajustes necessários. No caso, se a terra produzisse menos ou mais que o previsto, os negociantes retratariam o acordo e para estabelecer a justiça, né, no acordo, para não ficar um negócio desonesto. Ninguém pode prever com exatidão o lucro que a terra vai dar numa produção. Então, teriam que retratar para evitar injustiças. Ninguém poderia explorar o outro, porque os homens ali também são servos de Yahvé. Eles tinham que manter os seus relacionamentos, desses relacionamentos financeiros, baseados na justiça, na honestidade. Não podia fazer negócio desonesto, não podia lucrar exorbitantemente, não era assim não. Então, versículo 21 e 22 diz: abençoarei a colheita do 6º ano, e vocês comerão até o início do 8º ano, né? Até o tempo da nova colheita. Porque se no 6º ano eles pararam de semear, tem que ter realmente comida para o 7º ano, e se o 7º ano ninguém vai plantar nada, então quer dizer que no 8º ano não tem. Ok? Teria que comer até o 8º ano. É uma promessa que eu vou te falar a verdade, que é uma prova de fé, principalmente para o homem do campo lá, né? Os questionamentos eram: se obedecermos essa regra do 7º ano, o ano sabático, né, o ano de descanso da terra, passaremos fome. E aí a resposta era só essa daqui: eu vou mandar uma superabundante colheita. E esse é o caso em que, obedecer um mandamento requer de nós fé, requer integridade, caráter, disciplina até, vamos dizer assim. Fé na palavra de Deus, a palavra liberada, né? A rema, a palavra liberada por Yahvé, tá certo? É uma palavra específica, uma palavra direcionada. Vocês não vão semear no 7º ano. E no 6º ano eu vou enviar uma superabundante colheita para vocês se manterem até que chegue a colheita do 8º ano. Lembre-se que eles estavam sendo sustentados pelo maná até no momento aqui, eles estavam sendo sustentados pelo maná. Então, quando eles escutam essa ordenança, pode ser que eles de repente dissem: mas é impossível ter uma colheita para nos sustentar 3 anos. E eles, pelo fato de estarem sendo sustentados no deserto com maná, eles não poderiam questionar isso de forma alguma. Então, quando nós chegarmos lá, o maná serve para nós como um exemplo de que Deus pode nos manter sustentados de alguma forma. Então, seria uma colheita dupla, né? Seria para 2 anos. Metade do 6º ano, o 7º ano todo, e metade do 8º ano. Seria uma porção dupla na colheita, tá bom? E aí aqui é o ponto em que Israel precisa aprender a crer na intervenção de Yahvé, aguardar o milagre de Yahvé em obediência, dependendo do Senhor. O deserto quer nos ensinar isso, queridos. O deserto quer ensinar isso para Israel. Dependência, certo? E isso deveria acompanhar eles até a terra da promessa. É uma regra aqui para eles, mas não é só para o deserto. Eles têm que viver na terra da promessa, sem esquecer que eles dependem do Senhor. Às vezes a pessoa só se mostra dependente do Senhor quando o negócio vai mal, quando está no deserto. O que tem no deserto? Não tem nada. Não tem asfalto, não tem placa de indicação, ou seja, você não tem direção, você não tem alimento, você não tem água, você não tem shoppings, não tem roupa, não tem mercado para fazer feira, você não tem trabalho, você não tem nada. No deserto você não tem nada. Então, quando você está no deserto e não tem nada, você se mostra, às vezes, dependente do Senhor, porque não tem outra opção para você. Mas aqui o Senhor está dando uma opção. Eu vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel, mas vocês não esqueçam que vocês devem estar vivendo em dependência de mim, Yahvé. Eu sou o seu Deus. Eu que sustentei vocês no deserto, vou sustentar vocês na terra da promessa, e vocês não vão semear no 7º ano, ponto final. Versículo 24... concedam o direito do resgate da terra. Versículo 25, o resgate da herança. Se algum dentro do seu povo, algum dos seus irmãos, empobreceu e vendeu parte da terra, essa terra tem que dar o direito para essa pessoa de ele mesmo resgatar, ou aí entra a questão do Goel é o remidor, o resgatador. Algum parente mais próximo resgatará. Ele é o remidor, certo? Se o cara tivesse vendido como escravo, era a mesma coisa. Aqui nós estamos falando do versículo 25 em diante, Êxodo 25 em diante, falar duas coisas.
O resgate da pessoa, se ele se vender como escravo, e o resgate da terra. Certo, queridos? Versículo 26, 27, aí vendeu, mas vamos dizer que ele vendeu uma parte da terra, mas ele prosperou. No ano posterior ele prosperou, a colheita foi superabundante. E aí ele paga só a diferença e pega de volta o pedaço da terra que ele vendeu. Versículo 29 e 30 de Êxodo 25, está falando sobre vender uma casa que está construída dentro de uma cidade murada. O valor é diferente, as regras são diferentes. Podiam ser passadas, as casas que você viesse a vender, poderiam ser passadas em definitivo para outras famílias, né? O resgate de uma casa assim podia ser resgatado pelo mesmo valor da venda, mas só que dentro do prazo de 1 ano somente, certo? Passou 1 ano, aí a pessoa não tem mais direito de querer o resgate não, exigir o resgate não. Só se, no caso, o dono daquela casa, né? Agora não, eu resolvi vender. Aí vende para qualquer um, isso não é mais resgate, é outra coisa, é negócio, tá bom? Depois desse prazo, só se ele quisesse realmente vender. E aí, pastor, e quando chegasse no ano do jubileu, a casa volta pro dono anterior? Não, a casa dentro da cidade murada não era devolvida, passava a ser propriedade do comprador, né? O novo comprador, tá certo? Só a casa do campo, ou da zona rural, é que segue a regra da remissão, porque ela faz parte da terra. Aí ela teria que ser devolvida junto com a terra, certo? Campos, aldeias e tal. Então as regras mudam no caso dos levitas também, versículo 32 a 34. As regras mudam. Os levitas, nós vamos ver que eles vão ocupar 48 cidades, vão ser entregues aos levitas. Números 35, do versículo 1 ao 8, e Josué, capítulo 21, você vai ver sobre isso. Então, Levi, a tribo que não recebeu terra específica, mais 48 cidades, ok? Então a casa dos levitas nas cidades não poderiam ser vendidas em definitivo, podiam ser resgatadas e no caso seriam devolvidas no ano do jubileu. Mesmo que fosse uma cidade murada, sim, mesmo que fosse uma cidade murada. A regra muda com relação ao levita, porque a tribo não tem um local específico para eles, mas era a casa do Senhor que era a terra deles, né? E aí fala das pastagens das cidades dos levitas, né? Dos levitas, não podiam ser vendidas. As terras dos levitas eram aradas pela comunidade, não era por uma família A ou família B ou fulano, ninguém era dono, era a coletividade, né? Certo? Eles aravam juntos, colhiam juntos. Números 35, versículo 4 e 5, você vai ver alguma coisa a esse respeito. Essas terras eram parte do sustento dos sacerdotes e por isso não podiam ser negociadas, tá bom? Versículo 35 de Êxodo 25 fala dos cuidados para com o pobre, né? Se o teu irmão, se o israelita empobrecer, ele precisa ser ajudado. Primeiro, sendo ajudado pelos israelitas ricos, né? Que não iriam cobrar juros, não emprestar o dinheiro com usura, não cobrar juros, né, dele. Não se trata de manutenção permanente. Então, quando fala que teu irmão, relaciona os que se tornaram israelitas também por fé, pela fé abraâmica, né? Os prosélitos, vamos dizer assim, né? Eles foram circuncidados e agora fazem parte da aliança mosaica também. E versículo 36, não receba juros, dando ao empobrecido que empresta a Deus, é o que diz a Bíblia, né? Você dá para quem não tem como lhe retornar, você está emprestando a Deus, é o Senhor que vai te ressarcir, vai te devolver isso, tá bom? Versículo 37, empréstimo. A lei trata de dinheiro e também de produção agrícola. Você emprestou aí, está passando necessidade, vou arrumar parte da minha colheita aqui, produção, vou ofertar a ele aí. Deuteronômio 23, versículos 19 e 20, vai falar sobre os juros, podiam ser cobrados dos irmãos ricos, né? Os hebreus ricos, hebreus pobres não.